As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais do varejo no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio do comércio brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é André Oliveira e eu trabalho como vigilante noturno no Shopping Metrópole, na zona sul de São Paulo, há 8 anos. Durante todo esse tempo, sempre fui conhecido pela minha responsabilidade e atenção aos detalhes. Nunca tive problemas disciplinares, sempre cumpri meus horários rigorosamente e mantive um relacionamento profissional exemplar com todos os colegas e supervisores. Era considerado um dos seguranças mais confiáveis do shopping, frequentemente escalado para trabalhar sozinho durante os plantões mais tranquilos da madrugada. Mas o que comecei a presenciar durante as rondas noturnas nas últimas semanas de janeiro me fez questionar não apenas minha sanidade, mas também tudo o que acreditava saber sobre a natureza da realidade. O Shopping Metrópole é um complexo comercial de médio porte, com aproximadamente 150 lojas distribuídas em 3 andares. Funciona das 10 da manhã às 10 da noite, mas a equipe de segurança permanece no local 24 horas por dia para proteger o patrimônio e realizar manutenção preventiva dos sistemas. Durante o período noturno, apenas 2 vigilantes ficam responsáveis por todo o complexo, realizando rondas regulares e monitorando os equipamentos de segurança. Minha rotina de trabalho sempre foi muito organizada e previsível. Chego ao shopping às 10 da noite, recebo o relatório do turno anterior, confiro os sistemas de alarme e câmeras e inicio as rondas de verificação. Realizo uma inspeção completa do shopping a cada 2 horas, caminhando por todos os corredores, verificando portas e janelas e me certificando de que não há nada fora do normal. O Shopping Metrópole tem uma característica arquitetônica interessante. Grandes corredores centrais com lojas de ambos os lados e várias praças internas com bancos, plantas ornamentais e esculturas decorativas. Durante o dia, é um ambiente movimentado e alegre, mas durante a madrugada se transforma num espaço silencioso e sombrio, iluminado apenas pelas luzes de emergência e pelos displays luminosos das lojas. Uma das minhas responsabilidades era verificar regularmente as vitrines das lojas, especialmente aquelas que exibem produtos de alto valor. Muitas lojas de roupas, sapatos e acessórios mantêm manequins vestidos com as peças mais caras da coleção, e é importante verificar se não há tentativas de arrombamento ou vandalismo durante a noite. Durante 8 anos fazendo essas rondas, desenvolvi uma familiaridade íntima com cada detalhe do shopping. Conhecia a posição exata de cada manequim, cada display, cada elemento decorativo. Qualquer mudança, por menor que fosse, chamava imediatamente minha atenção. Era uma habilidade profissional que me orgulhava e que sempre foi útil para identificar tentativas de furto ou danos ao patrimônio. Tudo começou numa segunda-feira de janeiro, durante minha ronda das 2 da manhã. Estava caminhando pelo corredor principal do 2º andar, quando notei algo diferente na vitrine da loja Elegance, uma boutique feminina que sempre mantinha 3 manequins vestidos com vestidos de festa na entrada. Os manequins estavam na mesma posição de sempre, mas havia algo estranho na disposição deles. O manequim do meio, que normalmente ficava com o braço direito apoiado no quadril, estava com ambos os braços esticados ao lado do corpo. Era uma mudança sutil, mas depois de 8 anos observando aquela vitrine, eu sabia exatamente como os manequins eram posicionados. Minha primeira reação foi pensar que algum funcionário da loja havia alterado a posição durante o dia. Era comum as lojas reorganizarem suas vitrines regularmente para criar novos arranjos visuais. Anotei a observação no relatório e continuei a ronda normalmente. Na quinta-feira seguinte, durante a ronda das 4 da manhã, notei outra mudança. O mesmo manequim da loja Elegance agora estava com a cabeça ligeiramente virada para a esquerda, quando anteriormente sempre esteve olhando diretamente para frente. Novamente, era uma alteração pequena, mas perceptível para alguém que observava aqueles detalhes há anos. Comecei a prestar mais atenção específica nos manequins durante as rondas. Fiz anotações detalhadas sobre a posição de cada um, criando uma espécie de mapa mental para poder identificar qualquer mudança futura. Durante as semanas seguintes,
Continuei observando pequenas alterações na posição dos manequins de várias lojas, sempre mudanças sutis que poderiam passar despercebidas para um observador casual. No início de fevereiro, durante uma ronda das 3 da manhã, presenciei algo que mudou completamente minha perspectiva sobre o que estava acontecendo. Estava caminhando pelo corredor do primeiro andar quando ouvi um som suave, como tecido se movendo. Parei imediatamente e fiquei em silêncio, tentando identificar a origem do ruído. O som se repetiu, vindo da direção da loja Fashion Store, uma loja de roupas femininas com uma vitrine grande que exibia 6 manequins vestidos com diferentes estilos de roupa. Aproximei-me cuidadosamente da vitrine e fiquei observando através do vidro. Inicialmente, tudo parecia normal. Os manequins estavam nas posições habituais, perfeitamente imóveis como sempre. Mas enquanto observava, notei um movimento quase imperceptível no vestido de um dos manequins. Era como se uma brisa muito suave estivesse movendo o tecido, mas não havia nenhuma corrente de ar no shopping durante a madrugada. Continuei observando por aproximadamente 10 minutos. O movimento do tecido se repetia ocasionalmente, sempre no mesmo manequim, sempre de forma muito sutil. Não havia explicação lógica para aquilo. O sistema de ar-condicionado estava desligado durante a noite. Não havia ventilação no interior das lojas. E definitivamente não havia ninguém dentro da Fashion Store. Decidi testar se poderia ser algum tipo de ilusão óptica ou truque da iluminação. Mudei de posição várias vezes. Observei de diferentes ângulos. Até mesmo usei a lanterna para verificar se havia sombras que poderiam estar criando a impressão de movimento. Mas o fenômeno continuava. O tecido do vestido se movia ocasionalmente, de forma quase imperceptível, mas definitivamente perceptível. Relatei a observação para meu supervisor, Carlos Mendes, quando ele chegou para o turno da manhã. Expliquei detalhadamente o que havia visto e perguntei se poderia haver alguma explicação técnica para movimento de tecidos no interior das lojas durante a madrugada. Carlos disse que era possível que houvesse algum tipo de vibração estrutural causada pelo metrô, que passa relativamente próximo ao shopping. Também sugeriu que poderia ser condensação ou mudanças de temperatura que estavam causando movimentos muito sutis no ar. Eram explicações plausíveis, mas não me convenceram completamente. Durante as noites seguintes, intensifiquei minha observação dos manequins. Descobri que o movimento de tecidos não era limitado à Fashion Store. Ocasionalmente observava fenômenos similares em outras lojas. Um vestido que se movia suavemente. Uma manga que balançava quase imperceptivelmente. Uma saia que oscilava sem causa aparente. Também comecei a documentar com mais precisão as mudanças de posição dos manequins. Criei um caderno onde anotava a posição exata de cada manequim em cada loja, incluindo a direção do olhar, posição dos braços, ângulo do corpo. Durante uma semana, fiz esse registro detalhado todas as noites. No final da semana, quando comparei as anotações, descobri um padrão perturbador. Vários manequins haviam mudado de posição durante a semana, mas as mudanças não eram aleatórias. Pareciam seguir uma progressão lógica, como se os manequins estivessem gradualmente se movendo em direção a algo específico. Na loja Elegance, por exemplo, o manequim central havia gradualmente virado o corpo em direção à entrada da loja. Na Fashion Store, 2 manequins que inicialmente estavam de costas um para o outro, agora estavam posicionados como se estivessem se olhando. Na loja Sapatos Ancia, um manequim que sempre esteve olhando para a vitrine, agora estava virado para o interior da loja. Era como se os manequins estivessem lentamente ganhando vida e desenvolvendo consciência do ambiente ao redor. A possibilidade era absurda, mas os dados que eu havia coletado sugeriam exatamente isso. Não havia outra explicação para mudanças tão sistemáticas e aparentemente intencionais. Decidi que precisava de evidências mais concretas. Solicitei permissão para instalar uma câmera de vídeo portátil direcionada especificamente para uma das vitrines onde havia observado mais atividade. Carlos autorizou, desde que eu assumisse responsabilidade total pelo equipamento. Instalei a câmera numa sexta-feira à noite, direcionada para a vitrine da Fashion Store. Configurei para gravar continuamente durante todo o período noturno, das 10 da noite às 6 da manhã. A qualidade da imagem era boa o suficiente para capturar detalhes sutis de movimento. No sábado pela manhã,
Revisei as gravações com expectativa e ansiedade. Durante as primeiras horas, tudo parecia normal. Os manequins permaneciam completamente imóveis, exatamente como esperado. Mas por volta das 3 da manhã, algo extraordinário foi capturado pela câmera. Um dos manequins, vestido com um vestido azul, começou a mover a cabeça lentamente. O movimento era quase imperceptível, mas definitivamente real. Durante aproximadamente 5 minutos, a cabeça do manequim se moveu gradualmente da posição central para ligeiramente voltada para a direita. Assisti à gravação várias vezes com atenção total aos detalhes. Não havia dúvida. O manequim havia se movido por conta própria. Não havia ninguém na loja. Não havia vibração ou perturbação externa visível. Não havia equipamentos que pudessem ter causado o movimento. Mais perturbador ainda. Após o movimento da cabeça, o manequim permaneceu naquela nova posição pelo resto da noite. Quando fiz minha ronda seguinte às 4 da manhã, confirmei visualmente que a cabeça do manequim estava na nova posição, exatamente como mostrado na gravação. Levei a gravação para Carlos na segunda-feira pela manhã. Assistimos juntos várias vezes, e ele ficou visivelmente perturbado com o que viu. Disse que nunca havia presenciado nada similar em 15 anos trabalhando com segurança em shoppings. Sugeriu que talvez devêssemos reportar a situação para a administração do shopping. Antes de tomar qualquer decisão oficial, Carlos decidiu que ele mesmo faria algumas rondas noturnas para observar pessoalmente os fenômenos que eu estava relatando. Durante 3 noites consecutivas ele me acompanhou nas rondas prestando atenção específica aos manequins. Na segunda noite, Carlos presenciou diretamente o movimento de tecidos que eu havia observado várias vezes. Estávamos parados em frente à vitrine da loja Moda Chique, quando um dos vestidos começou a se mover suavemente, como se fosse balançado por uma brisa inexistente. Carlos ficou observando por 10 minutos e confirmou que definitivamente havia movimento sem causa aparente. Na terceira noite, ambos presenciamos algo ainda mais perturbador. Durante a ronda das 2 da manhã, quando passamos pela loja de roupas masculinas Gentleman, notamos que um dos manequins estava numa posição completamente diferente da que observáramos 2 horas antes. O manequim havia mudado de posição significativamente, de braços cruzados para braços ao lado do corpo. Carlos ficou tão perturbado quanto eu. Decidimos fazer rondas a cada 30 minutos durante o resto da madrugada, especificamente para observar se conseguiríamos flagrar o momento exato em que os manequins se moviam. Durante 6 horas, fizemos 12 rondas, sempre prestando atenção máxima aos detalhes. Na ronda das 5:30 da manhã, flagramos um movimento em tempo real. O manequim da loja Elegance, que observávamos há semanas, lentamente levantou o braço direito enquanto caminhávamos pelo corredor. O movimento durou aproximadamente 30 segundos, e ambos vimos claramente. Carlos imediatamente chamou a administração do shopping e relatou a situação. Na semana seguinte, uma equipe de técnicos especializados em equipamentos de segurança fez uma inspeção completa do shopping, procurando por qualquer tipo de dispositivo ou mecanismo que pudesse estar causando os movimentos dos manequins. A inspeção técnica não encontrou nada anormal. Não havia equipamentos ocultos, dispositivos de controle remoto, mecanismos automatizados ou qualquer tipo de tecnologia que pudesse explicar os movimentos. Os manequins eram modelos convencionais, sem nenhum tipo de componente eletrônico ou mecânico. A administração do shopping decidiu instalar câmeras de segurança adicionais, direcionadas especificamente para as vitrines onde os fenômenos haviam sido observados. Durante um mês, as câmeras gravaram continuamente durante todos os períodos noturnos. As gravações confirmaram definitivamente que os manequins se moviam por conta própria. Durante o mês de observação, foram documentados 47 episódios de movimento, incluindo mudanças de posição de braços, cabeça e até mesmo do corpo inteiro. Os movimentos sempre ocorriam durante a madrugada, entre 2 e 5 da manhã. O caso ganhou atenção da mídia especializada em fenômenos inexplicáveis. Pesquisadores de universidades vieram ao shopping para estudar os acontecimentos. Especialistas em paranormalidade realizaram investigações. Psicólogos entrevistaram toda a equipe de segurança para verificar se poderia haver explicações psicológicas.
Nenhuma investigação conseguiu oferecer uma explicação científica convincente para os movimentos dos manequins. As teorias propostas incluíam campos eletromagnéticos anômalos, vibrações subsônicas e até mesmo a possibilidade de que a concentração de emoções humanas no ambiente comercial pudesse estar criando algum tipo de energia que afetava os objetos. Durante todo esse período de investigações, continuei trabalhando normalmente como vigilante noturno. Os movimentos dos manequins se tornaram parte da rotina, algo que eu observava e documentava, mas que não me causava mais o mesmo nível de perturbação inicial. Aprendi a conviver com o fenômeno inexplicável. Desenvolvi até mesmo uma espécie de familiaridade com os manequins, como se fossem companheiros silenciosos durante as longas noites de trabalho. Ocasionalmente tinha a impressão de que eles estavam cientes da minha presença, reagindo sutilmente quando eu passava pelos corredores. Depois de 6 meses de investigações inconclusivas, a administração do shopping decidiu contratar uma empresa especializada em limpeza energética para realizar rituais de purificação no estabelecimento. Era uma medida desesperada, mas a situação estava afetando o moral dos funcionários e a reputação do shopping. Os rituais foram realizados durante um fim de semana, quando o shopping estava fechado. Especialistas em diferentes tradições espirituais percorreram todo o estabelecimento, realizando cerimônias de purificação e proteção. Não sei exatamente em que acreditar sobre a eficácia dessas práticas, mas o resultado foi surpreendente. Após os rituais, os movimentos dos manequins praticamente cessaram. Durante as semanas seguintes, observei apenas 2 ou 3 episódios de movimento muito sutil, nada comparável à atividade intensa dos meses anteriores. Era como se alguma energia que estava causando os fenômenos tivesse sido neutralizada ou redirecionada. Hoje, 2 anos depois dos eventos principais, ainda trabalho como vigilante noturno no Shopping Metrópole. Ocasionalmente, observo movimentos muito sutis dos manequins, mas nada que cause preocupação ou perturbação. É como se houvesse chegado a um equilíbrio entre o mundo físico e as forças inexplicáveis que habitam aquele espaço. A experiência mudou profundamente minha compreensão sobre a natureza da realidade. Sempre fui uma pessoa prática, focada em fatos concretos e explicações lógicas. Mas presenciar fenômenos que desafiam todas as leis conhecidas da física me forçou a aceitar que existem aspectos da existência que não compreendemos. Aprendi que lugares onde milhares de pessoas circulam diariamente, carregados de diferentes emoções e intenções, podem desenvolver características energéticas peculiares. Shopping centers são ambientes artificiais intensos, cheios de desejos de consumo, frustração financeira, alegria e tristeza concentradas. Durante esses 2 anos, outros vigilantes noturnos de diferentes shoppings me procuraram para compartilhar experiências similares. Descobri que fenômenos inexplicáveis em centros comerciais são mais comuns do que geralmente se admite, mas raramente são relatados por medo de ridicularização ou consequências profissionais. Desenvolvi uma rede informal de vigilantes que compartilham observações sobre eventos anômalos em seus locais de trabalho. É reconfortante saber que não sou o único profissional que presenciou situações que desafiam explicações convencionais. O trabalho de segurança noturna me deu uma perspectiva única sobre a vida oculta dos espaços comerciais. Durante o dia, shoppings são ambientes controlados e previsíveis, mas durante a madrugada se transformam em territórios misteriosos, onde as regras normais da realidade podem não se aplicar completamente. Hoje, quando passo pelas vitrines durante as rondas, sempre cumprimento discretamente os manequins. É um hábito que desenvolvi, uma forma de reconhecer que compartilhamos aquele espaço durante as longas horas da madrugada. Ocasionalmente tenho a impressão de que eles respondem, com movimentos quase imperceptíveis, que podem ser reais ou podem ser produto da minha imaginação. A experiência me ensinou humildade intelectual e abertura para mistérios que não têm resolução imediata. Nem tudo na vida pode ser explicado pelos paradigmas científicos atuais, e isso não significa que devemos descartar experiências que não compreendemos completamente. 8 anos trabalhando como vigilante noturno no Shopping Metrópole me transformaram de um profissional de segurança convencional em uma espécie de guardião de um espaço
onde o extraordinário ocasionalmente se manifesta. É uma responsabilidade que aceito com seriedade e respeito pelas forças inexplicáveis que habitam nosso mundo cotidiano.